Pessoal, agora de volta para nós iniciarmos um ponto importantíssimo da área de cálculo, que é quando nós vamos começar agora a calcular o limite de funções que são descontínuas. Você já tiver a oportunidade de acompanhar comigo no vídeo anterior, se você ainda não viu, veja por favor esse vídeo, cálculo de limites para funções contínuas, bem tranquilo, bem simples, e a partir de agora nós vamos iniciar todo o método necessário para que você consiga calcular o limite de funções que sejam descontínuas, que são aquelas funções que têm interrupções durante o seu domínio. Tudo bem? Antes, porém, de ir ao ponto de calcular direto, eu preciso relembrar contigo algumas partes lá do nosso pré-cálculo. Tudo bem? Uma parte importantíssima que agora nós utilizaremos. Ok? Vem aqui comigo que eu vou te explicar direitinho o que é isso. Pessoal, o que eu preciso saber? Primeiramente, lembrar a diferença entre dois quadrados. Está lembrado lá que a gente conversou sobre isso? Então, se eu tiver a quadrado menos b quadrado, eu posso e devo reescrever isso como sendo a mais b, que multiplica a menos b. Ou seja, eu pego o primeiro, somo com o segundo, o primeiro e somo com o segundo, e depois multiplico o primeiro e subtraio do segundo. Sempre vai ser assim. E aí um exemplo com números, né? Números e letras agora. Digamos que eu tenha x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Aplicando essa fórmula da diferença entre dois quadrados, o que eu vou ter? O primeiro mais o segundo, que multiplica o primeiro menos o segundo. Tudo bem? Aplicação básica da diferença entre dois quadrados. Tá ok? Então, legal. Então, a partir desse número aqui, eu consigo reescrever. É uma outra forma que eu consigo fazer. Por que isso é tão importante? Vou logo ressaltar para ti. Porque aqui, vejam bem, não tem o que ser feito aqui. Aqui não tem porque eu tenho uma subtração e a simplificação aqui se torna inviável. Aqui, como eu tenho uma multiplicação, qualquer termo que eu esteja aqui no denominador, pode ser que eu consiga fazer uma simplificação, simplesmente por conta dessa multiplicação. Tudo bem? Que fique claro desde aí que é essa multiplicação que vai nos viabilizar simplificações futuras. Ok? Beleza, professor, já relembrei a questão da diferença entre dois quadrados. Mas e aí, onde é que eu vou usar isso? Olha, como é que a gente vai usar? Justamente para o que eu te falei agora, para nós fazermos simplificações. Então vamos supor o seguinte, que eu tenho o x quadrado menos 1 ao quadrado dividido por x menos 1. E eu precise reescrever essa expressão de uma outra forma. Em outras palavras, eu preciso simplificar essa expressão. Então, eu tenho x quadrado menos 1 em cima sobre x menos 1. Você já sabe que eu posso reescrever isso aqui como x mais 1, x menos 1. Então, é isso que eu vou fazer. Então, a parte de cima vai ser reescrita, vai deixar de ser isso e vai ser reescrita agora como x mais 1, que multiplica x menos 1, proveniente da fórmula da diferença entre dois quadrados. Tudo bem? E aí isso aqui está dividido por x mais 1, não vou mexer com isso aqui, porque não tenho o que fazer. Eu não tenho nenhuma fórmula que eu consiga reescrever isso aqui de uma outra forma. Não tem. Então vou só repetir. E aí olha que interessante. Essa expressão aqui deu origem a uma nova expressão que tem uma multiplicação em cima, dividido por um termo embaixo. E aí tu já percebeste que esse termo aqui está igualzinho a esse termo aqui. E eu te falei que a gente tinha feito justamente essa jogada para poder simplificar. E é isso que vou fazer. Eu vou cortar esse termo com este termo. Pronto. Agora, o que era essa multiplicação por essa divisão virou só esse termo aqui, que é igual a x mais 1. Por isso que aqui está x mais 1. Então, tudo isto daqui se transformou em apenas x mais 1. O que viabilizou essa minha simplificação? A diferença entre dois quadrados. Os produtos notáveis referentes à diferença entre dois quadrados. O simples fato de eu reescrever, eu consegui enxergar uma divisão, né?
na simplificação que eu pude fazer, e aí eu fiquei só com esse termo. Tudo bem, pessoal? Tudo certinho? Agora vem uma parte importante que a gente precisa fazer essa análise. Bom, eu estou te dizendo então que tudo isto daqui é igual a isso daqui, confere? Pelo processo matemático que nós fizemos. Só que tem um grande detalhe, que é o pulo do gato, pessoal. E isso vocês têm que ficar muito atento. Vejam, lembra que eu te falei que o nosso estudo de cálculo aqui, ele sempre vai do conjunto dos números reais para o conjunto dos números reais. Ou seja, eu vou te dar o meu valor de x da minha função, tá? Vou ter função, onde essa função no domínio eu tenho o valor x, e esse valor x pode ser qualquer valor real, e esse valor real vai gerar a minha f de x, ou a minha y, tanto faz, aonde essa f de x ou essa y também vai dar em um número real. Então, em cálculo, estudo de cálculo, a gente sempre vai dar um número real e vai obter um número real. Tudo bem? E o que isso importa para a gente agora? Vejam só. Aqui, nessa expressão que nós temos, eu te pergunto, o x, o valor de x, ele pode ser qualquer valor real? Dá uma pensada nessa minha pergunta. Olha para essa expressão e a minha pergunta é, será que o valor de x pode ser qualquer valor real? A princípio, sim. Vamos ver. Aqui não tem problema nenhum. Pode ser um número positivo, pode ser um número negativo. Tanto faz porque esse quadrado vai viabilizar e aqui em cima o numerador pode dar qualquer valor. Não tem problema nenhum. Pode dar valor positivo, negativo, inclusive pode dar zero aqui em cima que não tem problema nenhum. Tá ok? Agora, olha para a parte de baixo. Existe algum valor presente para valor de x que inviabilize essa minha função completa? Qual é o valor? O valor 1. Por que o valor de x não pode ser 1? Porque se o valor de x for 1, agora olha só para o denominador. Se o valor de x for 1, eu vou ficar com 1 menos 1, que vai dar quanto, pessoal? Exatamente 0. E aí nós sabemos, lá do conjuntos, que no conjunto dos números reais, quando eu estou fazendo, não existe divisão por zero. Tá? O valor de x pode ser zero, a princípio? Pode. Eu posso atribuir para zero. Só que quando atribuir valor zero para x, o valor da função completa, que é a minha f de x, não vai ter correspondência, porque não existe divisão por zero. Então, eu vou poder te dar um valor de zero a princípio, mas eu não vou ter correspondência. E aí, se eu te dou um valor e não tenho correspondência, isso deixa de ser função. Aí acabou a nossa regra do jogo. Simples assim. Então, eu preciso fazer alguma coisa para garantir que esse x não vai ser 1. Porque se ele for 1, vai haver a divisão por zero e eu vou inviabilizar a minha função. Então, fica bem claro que eu posso usar esse termo aqui, contanto que eu diga, olha, contanto que x seja diferente de 1. Então, eu posso usar esta função desde que o meu x seja diferente de 1. Tudo bem? Fique claro isso daí. Agora, durante o processo da simplificação, houve uma perda, né? Houve meio que uma perda de informação, porque se eu olhar só para cá, eu te pergunto, existe agora uma restrição para x? Se eu colocar um valor positivo, sem problema, vai somar com 1. Se eu colocar um valor negativo, vai somar com 1 de novo. Se eu colocar o valor 0, se for 0, o resultado vai dar 1. Então aqui, aparentemente não tem problema, pode ser qualquer valor, concordas? Só que você tem que lembrar que quem foi que deu origem a isso daqui? Ora, quem deu origem foi essa expressão aqui, que ela tem esta restrição para poder existir. E como eu estou tratando de igualdade, como eu estou dizendo que isso daqui é exatamente igual a isso, não pode haver essa diferença. Quer dizer, aqui não pode ser 1 e aqui pode ser 1. Isso não pode acontecer. Nós não podemos simplesmente adotar isso. A matemática não permite que nós façamos isso. Então, nós precisamos adequar
aquilo que a gente fez com base na simplificação. Então, se para essa função eu não posso usar o 1 está fora do meu domínio para poder a função existir, então eu sou obrigado a, quando chegar no final dessa simplificação, olhando para a minha função original e dizer, olha, tudo bem, você chegou numa simplificação, só que lembre-se, com x diferente de 1. Aí você coloca bem aqui, olha, é válido essa simplificação, desde que, da mesma forma como foi feito anteriormente, o x permaneça diferente de 1. Esse é o único detalhe que a gente tem que prestar atenção. Durante o processo da simplificação, você faz tudinho, usa aqui os produtos notáveis, a diferença de dois quadrados, faz a simplificação, e no final, quando você chegar, você se pergunte, eu vou voltar agora para o passado e verificar qual era a restrição que eu tinha para poder continuar com essa restrição a fim de obedecer essa igualdade. Eu quero que isso seja exatamente igual a isso. Então, tudo que envolve esta função, incluindo a restrição, tem que ser colocada também no final. Ok, pessoal? Então, isso é o que nós vamos usar a partir de agora, quando estivermos tratando sobre limites de funções descontínuas. Esse raciocínio que aqui está, ele será fundamental para que a gente consiga fazer o cálculo de toda e qualquer função que seja descontínua. Tudo bem? Agora nós vamos pular para o exercício.